Muito gostoso mesmo. Escuta, vocês sabem que a gente fez a cobertura aí do caso Pediri de uma forma, assim, diária. E hoje eu prometo pra vocês que vai ser o último capítulo aí dessa... Você promete? Dessa história. Prometeu, tá gravado. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Porque a gente precisa Olha lá, entender algumas Não, coisas. olha lá nada. Não a para gente de vai, dar ideia, Vini. a gente vai voltar a falar do caso Pediri. Coloca ele aqui na tela. A gente vai Bonitão, falar ele gostou. em outras ocasiões, mas, obviamente, como o julgamento agora se encerrou, a gente vai tentar entender outras questões que estão envolvendo. E consequências. hoje eu queria muito dedicar esse tempo inicial em relação ao Pediri para entender algumas coisas. A primeira é o seguinte: o Diri vai permanecer preso lá em Nova York até a definição da sua sentença, que está prevista para outubro. Apesar dele ter sido absolvido daquelas acusações gravíssimas, como tráfico sexual e extorsão, ele foi condenado em 2 acusações de transporte para fins de prostituição, o que pode render a ele 20 anos de prisão. O juiz do caso negou aquele pedido de fiança de $1 milhão, alegando que o Diri demonstrou propensão à violência e desrespeito pelo Estado de Direito. E ele vai ficar num presídio conhecido pelo ambiente bastante violento, falta de pessoal, larvas na comida e frequentes lockdowns que acontecem aí. O local já abrigou pessoas como R. Kelly, e os advogados de defesa relataram que o rapper passou meses em isolamento e foi envolvido em brigas na prisão. A defesa também destacou que as condições do local prejudicaram o preparo para o julgamento, mas elogiaram os funcionários que facilitaram o acesso ao cliente durante esse processo. Esse primeiro ponto que eu queria trazer, Carla, é o seguinte: como é que é essa prisão que ele vai ficar Nossa senhora. pelos próximos meses, ao Não, que ele tudo vai indica, ficar né? na mesma prisão, onde, na verdade, né, numa penitenciária onde ele já estava ali no Brooklyn. É lógico, ele está reclamando, tem larvas, e isso não é bem verdade. Ok, gente? Vamos deixar isso aqui claro? Não tem provas Ele está disso. reclamando, Ele mas... está reclamando porque ele vivia no luxo. Agora não tem o luxo. Ontem a gente, no Caso a Caso, né, até o professor Christian Costa, que é um psicólogo forense, ele explica. Ele está numa cela. Ele está trancafiado numa cela, até por questões de segurança, porque ele é, vamos dizer, um preso de alta visibilidade, não é? Mas ele é essa mente manipuladora também, então ele vai sempre levar aquela informação que lhe for mais conveniente. É lógico que os advogados dele, que estão sendo pagos a peso de ouro, vão procurar pelo em ovo. Olha, a comida não é boa, a comida está fria, a comida é pouca, é racionada. Isso não é verdade, ok? Os presídios nos Estados Unidos são milhões de vezes melhores do que os nossos aqui. Só não vai ter a mesma vida na babesca que ele tinha fora da prisão, né? Ele vai ter que comer num bandejão, entendeu? Numa coisa que sabe? Eles recebem três refeições diárias e ele ainda tem lá direito, que eles chamam aqui, né, no Brasil, é chamado de jumbo. O que é isso, Carla? Jumbo é, a família pode levar itens. Então, é lógico que isso passa por uma inspeção ali, né, dos agentes penitenciários, mas você pode ter bolachas, frutas, e ele também tem direito a algum dinheiro, né, que também lhe é dado, e tem tipo como se fosse uma lojinha ali que ele pode comprar, sei lá, algum biscoito, algum salgadinho, são essas coisas. Mas é lógico que ele não vai comer a comida que ele comia antes, entendeu? Lógico. Feita por cozinheiros. Não existe nada disso, mas é uma comida que, enfim, não tem esse escândalo que ele está fazendo. Ele vai permanecer num sistema de maior confinamento porque ele é um preso, né, vamos dizer, que é complicado se acontecer alguma coisa com ele. Ele já foi condenado, gente. Condenado ele está. A gente tem que aguardar agora qual vai ser a pena. Novamente, quem vai decidir isso é o juiz. O doutor Luciano Santoro explicou que pode ser de 1 dia a 20 anos. A gente acredita que vai ficar entre 5 anos ali, estourando, que inclusive a própria promotoria já pediu essa pena de 5 anos. A gente sabe que não chegará na máxima, porque o juiz teria que explicar muito, porque estaria dando a pena máxima. Esse juiz aí é um juiz pró-mulheres, ele trabalhou com a Ruth Ginsburg, ele é pró-direitos humanos. Ele tá Isso olhando... traz mais conforto para nós, né? Sim, traz muito mais conforto. Principalmente na dosimetria da pena. Tanto que ele não deixou, ele falou, vai voltar, fica lá guardando,
né? É lógico que o juiz também desconta o tempo, que ele já está quase 1 ano preso, né? É isso que eu ia perguntar. É. Se então for decidido pelos 5 anos, até a sentença desconto, sair, tem. ele vai ficar ali provavelmente mais uns 4 Os anos caras e meio, decidirem né? 5 anos é um tapa na cara, É hein, um tapa cara? na mas- cara. Mas ainda mas temos a- o seguinte: ele pode ainda, tipo, ele dá 5 anos e a partir do 3º ele pode entrar em liberdade condicional, né? Tem sei lá. Isso é determinado pelo juiz, quem vai decidir isso é o juiz. E, gente, a gente tem que lembrar que crimes ele foi condenado, né? Novamente, eu sei que muitas pessoas estão revoltadas. Ele estuprou essas mulheres. Verdade, ninguém nega isso. Inclusive, a própria defesa dele não nega. Só que estupro é uma lei estadual, não é uma lei federal. E as leis federais é aquela questão indúbio pro réu. Isso é colocado ali todo o tempo. Então, se você não tem certeza que ele cometeu esse crime, então você tem que absolvê-lo. Isso o juiz fala ali todo o tempo, isso acontece no Brasil também. O que acontece? De novo, ele pode enfrentar crimes na esfera estadual? Pode sim, pode sim. Mas a gente precisa entender quem vai fazer isso, porque todo, de novo, é um processo de revitimização. A Cassie já não pode mais porque ela fez um acordo na esfera civil, aonde ela receberia aqueles valores e, portanto, não faria uma persecução penal em cima dele. A gente tem que entender que a gente tem 2 esferas, né? 2 departamentos aqui de promotoria. Os promotores da esfera estadual também estão de olho nesse julgamento, porque o próprio advogado dele fala, não, o meu cliente tem uma conduta errada e ele deveria estar sendo julgado por violência doméstica, esfera estadual. A Jane pode entrar? Pode. E aí... Tem um prazo para isso, Carla? Então, como a gente está... Estados Unidos ali, se ela entrar no estado de Nova York, porque assim, a gente tem um outro problema que é a fase de prescrição de pena. Então, quando esse crime aconteceu e você começa a contar a prescrição. Só que em Nova York, eles abriram ali um prazo que é como se fosse uma nova lei até 2026, mesmo que seja um crime muito antigo, que é a lei dos sobreviventes. Sim. Então, e essa lei encerraria em 2026. Então, todas essas pessoas, homens ou mulheres, porque tem homens na esfera civil que estão processando ele, inclusive por abuso sexual, entre outras coisas. Eles podem entrar na esfera estadual? Podem. O que as pessoas precisam entender agora? Quando a gente fala de esfera penal, ela vai doer na sua liberdade. Então, ela vai tirar o direito daquela pessoa de ficar livre. A esfera civil dói no bolso. E muitas pessoas, e a gente não está aqui para julgar a vítima, ok? Às vezes falam, olha, eu quero uma reparação financeira. Ele já foi condenado. Então, tem gente que, por exemplo, a própria testemunha Gina, por que ela não aparece? Porque o advogado dela disse, olha, nós estamos aqui na esfera civil para você receber não sei quanto, mas não, é pouco dinheiro, né, gente? Olha quanto a Cassie recebeu. Então, ela resolveu não participar do julgamento para não interferir no problema civil dela. Estratégia. Sim. Mas, por outro lado, o que acontece? Os advogados dele não são somente advogados criminais, eles são donos de grandes escritórios e ali com múltiplos... Atuam em várias áreas. Exatamente, advogados. Quando ele conseguiu ali ser inocentado em em algumas leis, isso ajuda também ele nos casos de processos cíveis. Exatamente. Só que, de novo, gente, enquanto na questão aqui criminal, que indúbio pro réu, o que quer dizer isso? Na dúvida, sempre fica o lado do réu, porque isso é o correto. Você não tem certeza, a gente não pode condenar. Nós temos que condenar com a certeza absoluta. Isso são os jurados, são os comuns que estão condenando ele. Na esfera civil não é isso. Basta que os jurados entendam que, porque aí é uma disputa, né, entre eu e o Vini aqui, né, os meus advogados e o dele. Se os meus tiverem melhores argumentos, então a Carla vence. Se os do Vini tiverem melhores argumentos,
vence os do Vini. E assim vai. Que foi o que aconteceu no Exatamente. caso O.J. Simpson, né? Ele foi inocentado na esfera criminal, mas teve uma condenação pesada na esfera civil, né? Sim, teve várias. Por exemplo, quando a gente olha no caso mesmo, vamos voltar de novo do Amber Heard e do Johnny Depp, gente, além aquilo ficou maravilhoso, né? Porque a vítima ali, assim, os dois tinham um casamento completamente tóxico, nocivo, horroroso, mas quando a gente olhava aquele arcabouço de provas, ele estava ali ele era vítima muito mais do que ela. Só que, além de tudo, ela teve que, no final, pagar as custas, olha Indenização. só, que chama-se sucumbência. O que quer dizer isso? Ela precisa pagar os advogados do Johnny Depp, quem perde paga. Isso não acontece na penal, porque aí é o Estado que está te perseguindo, e aí o julgamento dele custou para os cofres públicos federais $10 milhões. É grana, hein? Muito dinheiro. E para ele, $15 milhões, Nossa. que foi o que ele pagou para aquela equipe de advogados. E fora agora, mais advogado civil. O que acontece? Na esfera penal, nos Estados Unidos, isso também acontece no Brasil, tá? Mas lá é com muito mais força. Começa agora a promotoria sequestrar os bens dele. Por quê? Você também tem que ressarcir essas vítimas. Não é naquele valor altíssimo, mas tem um ressarcimento. A gente vai falar agora desse impacto financeiro. Gente, são 9h25 para vocês que estão nos acompanhando ao vivo na manhã desta sexta-feira. Sextou por aqui, vem com a gente e olha, deixa o seu like, hein? Porque a gente agora tem a meta. Vamos bater os 300 likes aí. 400. Vamos para os 300? Bora! Se você gosta do nosso trabalho, ajuda a gente. Até 9h30 da manhã, bora bater esses 300, é a nossa meta. Vamos falar da questão financeira agora, porque é o seguinte... O Diddy, gente, vocês sabem, ele tem uma fortuna grande, mas ele viu tanto a fortuna quanto a reputação dele despencarem enquanto o seu legado é altamente impactado com essa história toda. Só para vocês terem uma ideia, em 2018 ele tinha uma fortuna estimada em $825 milhões. Esse era o império dele. Em 2024, esse valor caiu mais da metade, caiu para $400 milhões. A perda mais grave foi o rompimento com a Diageo, empresa responsável pelas marcas Ciroc, aquela vodka Ciroc bem conhecida, e pela De Leon, cuja parceria rendeu cerca de $1 bilhão desde 2007. Além disso, as marcas de roupas Sean John foi retirada das lojas Macy's nos Estados Unidos. O valor do catálogo da Bad Boy Records diminuiu após a venda dos direitos de artistas como Notorious Big, e a receita anual da gravadora está estimada em $7,5 milhões. As ações cíveis ainda podem gerar mais indenizações bilionárias, como a Carla bem disse, com um impacto direto nos bens dele. Quando as pessoas falam assim, ele vai sair impune, Carlinha... Você não acha, coloca aqui isso pra mim, Iaguinho, obrigado. Você não acha que ele tá ferrado financeiramente também? Sim. Porque vamos lembrar o seguinte, quando ele assina contratos, né, com empresas, né, principalmente, da onde também vinha muito dinheiro para ele, de acordos comerciais. Então, ele fechava contratos com grandes marcas. Vamos pegar o Jay-Z, o parceirão dele, que vale, gente, o Jay-Z vale $2,5 bilhões. 2,5 bilhões. Nossa. Um dos maiores contratos do Jay-Z é com a Louis Vuitton. Que é de quem? Bernard Arnault. De que empresa? A gente está falando do maior conglomerado de luxo do mundo, que é a LVMH. Então, quando eles assinam esses contratos, e são contratos extensos, não é simplesmente, você vai fazer a propaganda, entendeu, da Louis Vuitton. Não. Tem muita coisa ali no papel. Principalmente o seguinte, olha só, eu quero saber tudo da sua vida. É lógico que aquelas empresas, elas vão procurar todas as informações, eles fazem isso, tá? Aí, digamos que não acharam nada, tá tudo certo, no contrato tem uma cláusula ali dizendo... Tem alguma coisa da sua vida que eu não sei, que possa vir a prejudicar a minha imagem, a imagem das minhas empresas? Ele, quando assina, isso é um contrato civil, ele tem que dizer sim ou não e tem que contar a verdade, ele não pode mentir. Se ele mentir, tem uma clausulinha lá embaixo que ele tem que indenizar essas empresas.
Então, além de tudo, vai começar agora a vir uma enxurrada de contratos de indenização. Nossa. Por quê? Porque ele mentiu, porque ele manchou a reputação de algumas marcas. Ele tinha um contrato, gente, milionário com a Adidas. Milionário. E assim, começa a correr às pressas. Enfim, quando você... Ele tinha as Ninguém vai músicas... querer estar do lado agora. né? Exatamente. Quando a plataforma, o Spotify nos Estados Unidos, ele era, né, o Diddy, uma das, vamos dizer, das faixas mais ouvidas. Mas tudo bem, a plataforma diz, olha, você pode subir aqui, né, o teu conteúdo, desde que, de novo, você não incorra em crimes. Enfim, tem um monte de problemas. Mas, ô Carlinha, só para entender assim, então vamos dividir em partes. Tá. Então ele tá ferrado na perda de valor, a gente trouxe aqui os valores, então Ele imagina, tem que indenizar pessoas, empresas... a fortuna Quer dizer, dele... já caiu dos 800 para 400. Muito. Isso. E desses 400 já tem é que, milhões assim, comprometidos para uma que ele vai ter que pessoa, ressarcir essas para uma empresas. pessoa que não tem nem $1 milhão, vai olhar para 400 e vai falar, tá de bom tamanho. Foi até a brincadeira que eu fiz, né? Mas para um cara que tem Mas- 800 e tomar esse tombo, né, os custos de vida do cara, né, as relíquias dele, Vai ter os que vender muita requintes, coisa ele também, vai né? ter que vender muita Vai ter que coisa. E vender muito mais do patrimônio. que isso, não é só ele nas ações cíveis. Quando a É. gente lê as ações cíveis, tá embolado quem ali dentro? A mãe dele, a Janice. Os filhos dele, principalmente o Queens. Então, assim, é um monte de gente. Não é só o Diddy que tem que, vamos dizer, ressarcir aquela determinada vítima. É o Diddy, é a Janice, é o filho, é a empresa. É uma confusão, gente, de dinheiro. E fora que o seguinte, quando o governo americano sequestra e coloca uma curadoria jurídica para cuidar daquela determinada fortuna ou daqueles bens, eles ficam intocáveis. Ah, não, mas ele tem que pagar só $100 milhões, vamos colocar assim, e o governo sequestrou 500. Dane-se, até que termine toda a confusão, aquele dinheiro está sequestrado. Claro. Então, é uma E quem vai fazer negócio? Da onde vinha o dinheiro pesado dele? Dos contratos de patrocínio. Os contratos de patrocínio são valiosíssimos nos Estados Que é o Unidos. que ele perdeu. Perdeu? Não. Quem que vai assinar com ele? Não, e aí, assim, a gente não consegue ter uma previsão de quanto que ele vai se ferrar do ponto de vista desses processos, porque aí cada um pode ter o seu valor, né? Não dá para Pode você ter o olhar e seu falar, valor. não, em média ele vai se prejudicar com Ele isso. tem muita obra de arte na casa dele. Pois é. Quanto valem essas obras de arte? Enfim, valem fortunas. Mas quando elas são avaliadas ali, Pois é. você não avalia ela pelo máximo, você avalia ela pelo mínimo, que, por exemplo, digamos que precise ir a leilão, né? Então, essa obra pode chegar a 10, mas a curadoria diz que o começo do leilão é de 1, então ela é avaliada a 1. Se ganhar 10, ótimo, então ele vai pegar aquele, vai começar a pagar as vítimas e aí devolve o restante para ele. Agora é uma briga enorme de pessoas para entender quem que vai fazer o que ali. Ele vai ter que contratar outros advogados, inclusive para fazer também essa curadoria financeira dele. Que loucura, né, Vini? Pois é, e também, Carla, além dessas cláusulas, né, que as marcas colocam ali, ó, se você incorrer em algum tipo de crime, você vai ter que indenizar porque sujou a nossa imagem, e também tem os compromissos, né? Quer dizer, se ele assinou por 5, 10 anos com uma marca determinados compromissos e agora ele não vai poder honrar com esses compromissos porque está preso, aí entra outra questão também. Pior, ele tem que indenizar. E ali, de novo, marca não quer ter prejuízo. E assim, e fala assim, não, mas será que essa marca não pode assinar de novo com ele? Pensa Claro o que seguinte, olha só, ele pode, né, digamos, não ter sido condenado por estupro, mas uma marca vai falar, você está patrocinando este homem que é um agressor de mulheres? Gente, isso nos Propaganda Estados negativa. Unidos, É, olha, surreal. é o fim. Propaganda negativa. Agora, a gente tem uma outra coisa que não é que é engraçada, ela é curiosa. Porque tem muita gente nos Estados Unidos também que trabalha com esse universo de que eles chamam de memoráblia, né? Então, apesar dele ter ido para o fundo do poço, ele também tem algum valor. Então, tem uns loucos ali que começam a querer os objetos. E os caras pulando de alegria na Para frente do vocês terem tribunal uma ontem. ideia, eu estava conversando ontem com um amigo meu que trabalha com isso nos Estados Unidos, é um jornalista que cobre essa área.
Tem pessoas procurando, gente, se não ficarem apreendidos esses objetos, né? Enfim, que foram apresentados nesse tribunal do júri, eles estão querendo comprar. Ou seja, a gente está falando daquela quantidade de roupas, né? Aquela coisa do kink sex dele. Tem pessoas interessadas em poder ter esses itens. Ou seja, vamos acompanhar os próximos capítulos aí dessa história, porque agora a gente vai querer entender mesmo como é que vai ser a pena. E aqui neste programa, havendo novidades em relação a pedir, nós prometemos que voltaremos. Afinal de contas, fizemos uma belíssima cobertura, não é, Carlinha? Foi muito legal. Belíssima. A gente Agora, ali trouxe tudo. Deixa eu te